Bom dia, tudo bem com vocês? Boa segunda, boa semana. Falar hoje sobre mudanças, falar hoje sobre causas e efeitos, né? Falar hoje sobre produto do meio, é a mesma coisa. Olha, deixa eu contar aqui bem rapidinho para você entender. O ser humano, ele é um ser social, assim já dizia Sócrates, né? E aqui a gente vai tratar um pouco, bem rapidinho, sobre as questões sociais, questões que estão bombando a internet. A internet está vivendo de estar se alimentando demais dessas coisas que estão acontecendo, e a internet, né, cada um fala do seu lado que conhece, fala dos seus efeitos. Eu quero falar da causa das mudanças da sociedade. Faz parte de mim e de você também. Olha, o ser humano, nós, seres humanos, procuramos sempre mudanças, e mudanças para melhor, né? A gente nunca vai administrar nada na nossa vida para pior. Aí é questão né? Mas a gente administra para tudo dar certo. E aí o ser, como ele é um ser social, ele vai viver dentro de determinadas comunidades sociais, e ele vai provocar mudanças. Isso faz parte da nossa natureza, tá? E dentro disso, eu já quero resumir para trazer para o Império Grego. O Império Grego era um império que pensava muito. E vai surgir o pai da filosofia. O pai da filosofia é chamado Sócrates. Sócrates, ele vai ter alguns discípulos. Primeiro é o Platão. Depois de Platão tem Aristóteles, e aí segue a linha dos filósofos, grandes filósofos grego que até hoje a gente é influenciado por eles. Fazendo um resumo aqui sobre Platão, Platão ele era inimigo declarado da democracia. Não vamos prender por isso, não. Platão ele era inimigo. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: o ser humano, para ele ganhar algo e governar na democracia, ele só precisa ser popular. Ele não precisa estudar, ele não precisa saber nada, ele precisa só ser popular no meio do povão e pronto. Todo mundo vai confiar nele, todo mundo vai colocar as responsabilidades para ele governar. Então ele era contra, porque a demo, que é povo, ia se influenciar pela popularidade daquela pessoa. Não importa se ele não tivesse conhecimento, se ele não tivesse estudo, se ele fosse ladrão, corrupto, se ele fosse assassino. Não, ele só precisava ser popular, pronto. E Platão ele era contra a democracia, embora a democracia trouxesse para o ser humano algo que o imperialismo não trazia, aqueles governos terríveis, ditadores, não deixavam, que era a liberdade. Então a democracia traz algo bom. Qual é o algo bom? A liberdade. Liberdade de falar, liberdade de escolha, liberdade de ir, liberdade de vir. Isso faz parte da democracia. Mas vamos lá. Aí nessa filosofia, ela vai gerar, a própria filosofia vai gerar um campo que é ciência também, né? Virou ciência, que é a sociologia, que eu estudei. E aí quando a gente estuda sociologia, a gente é obrigado a voltar lá nos pais da filosofia para conhecer. Na sociologia, tem o seu pai, que é o Émile Durkheim, tá? E aí também tem o Max Weber, e tem aí o Karl Marx, surge no século XIX, todos esses três aí do século XIX, 1800 e pouco, 1943, 1948, por aí. E esses homens aí como tido o pai da sociologia, né? O Karl Marx como diz, né, só o pai um dos grandes, né, pensadores da sociologia, como ele como diz, né, aí, o pai do socialismo, né, adorado pela esquerda, pelo pessoal da esquerda. Enfim, vamos lá.
E aí surge também alguns pensadores. Montesquieu, que vai falar dos três poderes, né? Que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, que é importante para poder organizar a sociedade. A sociedade vem crescendo. Já agora, no século XX, surge também um grande pensador. Um grande, mas o cara é muito, muito, muito bom. E eu aconselho, se quiser, né, ler o livro dele, vai numa livraria e compre. Eu não tenho para vender, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada de ninguém. O livro chama-se Modernidade Líquida. É o Zygmunt Bauman. Vai lá, dá uma pesquisada. Se você não lê o livro, não tem problema. Está aí na internet, pesquisa aí. Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Falando em modernidade líquida, ele diz que nesse tempo que chegasse, que é o que nós estamos vivendo, né? Ele dizia o seguinte: a sociedade seria frágil, por isso que ele dá o nome de líquida, né? Seria frágil, as relações sociais seriam fragilizadas, e aí tudo era efêmero, não tinha valor. O que era absoluto vai virar relativo, né? Até, né, alguém falou aí que até a democracia é relativa. Aí não dá, né? Mas tudo bem. Por quê? Porque era preciso, no meio dessa mudança, toda mudança, e como mais mudança houver na sociedade, vai haver fragilidade. E aí a gente pensava, estava na escola, quando era pequeno, a gente pensava, né, em vir algo que a gente não conhecia. O meu avô nem imaginava que podia fazer uma transação bancária por internet, esse negócio eletrônico. Meu avô era comerciante, eu já falei em alguns vídeos aí, mas ele jamais pensava numa questão de internet, estar falando com você aqui em rede social, jamais. Tudo é mudança, entendeu? Até ontem mesmo estava abastecendo o carro e minha esposa falou: é inimaginável a gente pensar um dia não estar pegando em cédulas. Faz muito tempo que eu não pego em cédula. O valor está aí os valores estão na nuvem, né? Então tá por aí. Mas o que acontece aí, nessas mudanças, vai gerar nessas mudanças, vai gerar causas, efeitos terríveis, que é o que Zygmunt Bauman fala. Uma sociedade líquida, uma sociedade que não se sustenta, uma sociedade que não tem base, não tem alicerce. E aí a gente vê a pesquisa essa semana falando, semana que passou, né? Falando o aumento no divórcio. Aí a mesma pesquisa fala da diminuição do casamento, da diminuição do nascimento de criança. E aí vai por água abaixo. Porque a base da sociedade é a família. Tem um grupo, né, de pessoas, de ideologias que diz que não precisa casar, você não precisa, só precisa ter um caso e pronto. Então, existe um casamento sem compromisso. A Bíblia, numa hora eu vou falar das questões bíblicas. A Bíblia trata do casamento, mas não vamos falar do lado bíblico agora, falar da sociedade. E o que a sociedade está gerando agora, querido? A sociedade está gerando coisas que a gente não imaginava. Como eu falei aqui do dinheiro. O dinheiro é uma causa. Mas é necessário a gente ir para a tecnologia. A tecnologia vai, como é que eu posso dizer?
vai saber a entrada, a saída do seu dinheiro e tal, das suas movimentações, e tudo bem. A gente aceita e vai aceitando. E como a sociedade está mudando cada vez mais rápida, mais líquida ela vai se fazer, igual no livro está falando. Certo? É a mesma coisa você colocar uns produtos, umas frutas no liquidificador, coloca um leite lá, e quanto maior a velocidade, a rotação do copo ali do liquidificador, mais rápido o líquido vai ser, vai sair, mais fino. E é o que nós estamos vivendo hoje. Sociedade líquida, fina. Ela não tem sustentação. E aí eu trago para dentro daquilo que eu também conheço. Chama-se igreja. Igreja. Certa feita falaram para mim assim: ó, pastor, a igreja está preparada para receber homossexuais e tal, né? Polêmico isso aí. Olha, biblicamente falando, dentro daquilo que está estabelecido na Bíblia, é homem e mulher. As outras coisas são comportamentos, tá? Agora, quer viver junto e tal, isso aí é uma outra situação. Agora, surge algumas outras coisas que ela vai produzindo. Não é de hoje. Ela vem produzindo, ó, há muito tempo atrás. Só que agora, com o avanço da internet, todo mundo fica sabendo. Ok? Todo mundo fica ligado, porque a internet ela espalha para todo mundo. A internet é um campo que não tem muro, não tem parede, não tem teto. Ela vai embora. Eu quero que você assista esse vídeo aí até o final. E aí, para essa segunda parte, deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Ó, sabe o I3C? Inscreva-se, compartilha, comenta e dá o seu like aí, tá bom? Fez isso? Tá bom, não esquece não, hein? Ó, tem gente que não gosta de comentar, mas esse negócio de algoritmo eu não entendia, não compreendia, mas é interessante isso aí. Se não quiser fazer nenhum comentário, lá na aba de comentário, sabe o que você faz? Você coloca um ponto, uma vírgula, 2 pontos, põe lá qualquer coisa lá, pronto, pra mim já tá ótimo, beleza? E dá um like ou dá dislike, não tem problema não, mas seja só respeitoso. Vamos lá, aí surge 2020, uma coisa que vai impactar a sociedade, não um todo, 100% e tal, né? Mas uma grande massa, grandes países aí, chamado pandemia. A pandemia assustou todo mundo, a pandemia fez o comércio parar, a pandemia fez grandes companhias entrar em falência, a pandemia levou muita gente, morreu muitas pessoas, muitas, certo? E aí trouxe mudanças. A despeito das guerras, né? Primeira guerra, Segunda Guerra e por aí vai. Nós estamos adiantando um pouquinho para o vídeo ficar muito longo, que eu achei até tá mais longo também já. Mas vamos lá. O que a igreja produz? O que a igreja está produzindo? A igreja está deixando de lado a Bíblia e a igreja está envolvendo-se mais em um movimento que naquela época já dizia o seguinte: mas se não tiver um reteté, não foi Deus que falou. Embora se trouxesse grandes mensagens, se não tivesse um pula-pula, não é Deus que está falando. Porque Deus é um Deus de agitação, Deus não é um Deus frio. Aí nasce, sabe o quê? O pentecostalismo. Assembleia de Deus e tal, e outros por aí que eu não vou falar o nome. Nesse pentecostalismo é bom, a igreja cresce. Mas a igreja ela vai perdendo qualidade. Por quê? Porque o que é de qualidade não vai tendo valor. Ok? E aí entra a questão dos seminários. As questões do seminário, quem abraçou e depois as igrejas que eu falei, uma maioria delas abraçaram também a ideia de que a igreja precisa ensinar.
Aí os batistas, lá nos Estados Unidos, trouxeram uma igreja que ensina. Aí nascem os ensinamentos batistas. Eu fiz seminário, fiz bacharelado lá, 5 anos, estudando grego, hebraico, negócio pegando mesmo. Estudei muito lá, na Igreja Batista, lá no seminário, nos anos 80, e me formei lá. Bom, vai haver mudança. Hoje em dia, estou falando agora já para resumir, o que era bíblico é apenas uma questão de um portfólio que pode trazer um versículo, trazer uma mensagem do versículo, mas muita coisa vai deixando para trás. A igreja vai se misturando e ela vai então fazer algo que era inimaginável, tá? Vai produzir o que nós estamos vendo hoje, tá? Não culpo ele, não culpo ninguém, já sabe o que eu vou falar, né? Que é o profeta Mirim aqui de Carapicuíba, né? Pertinho aqui da nossa cidade. Não estou falando dele, estou falando da igreja. Não estou falando da denominação, eu estou falando do que ela produz. Isso é uma produção. A mudança é feita, ela é uma mudança líquida e produz essas situações. Entendeu? Então não precisa ter Bíblia, não precisa ter base bíblica, não. Precisa só ter um reteté, um rebuliço, alguém pulando, alguém rodando, alguém chorando, né, fazendo pirueta, pá, e outro gritando, que os gritam por qualquer coisa. Eu já ouvi gente falar assim, fulano não vem na igreja porque estava chovendo, e esse povo que não vem na igreja porque está chovendo, quando morrer vai tudo para o inferno. Glória a Deus, falou assim. Meu Deus, é insana a situação. E agora, dentro da sociedade líquida, surge agora que eu vou entrar para um final. Chama-se o bebê reborn. Gente do céu, o negócio é assustador. Bebê reborn que vai no SUS, bebê reborn que a obstetra ou o obstetra, né, a obstetrícia vai ter que fazer parto do bebê reborn que tem que ir lá na igreja para batizar. E eu quero fazer um convite ou então um desafio aqui para você que é pastor, que é padre, né, que está nessa linha eclesiástica. Você está preparado para um berçário de bebê reborn? Você quer uma igreja que vai crescer? Olha aqui, deixa eu aproximar aqui. Você quer ver sua igreja crescer? Claro, né? Quem não quer? Cria uma sala de bebê reborn. Ó. Vai vir gente que você nem imagina. A arrecadação vai crescer muito. Sala de bebê reborn. Sabe o que vai ter mais? Bebê reborn gospel. Bebê reborn gospel. Quer ver a igreja católica crescer? Começa a batizar. Porque tem padre aí que já estão adotando bebê reborn. E o bebê reborn, o pessoal fala, mas isso aí é uma doença tal. Pode ser uma doença mental, sei lá. Mas isso é uma causa de uma modernidade líquida. O povo não tem mais afeto no outro ser humano. Mas o afeto não sai, porque está dentro da natureza humana. Aí ele vai ter afeto com quem? Ele vai ter afeto com um animal, com um pet. Ele vai ter afeto com alguém que não fala, para não ter retruque. Algo que retruque, entendeu? Alguém que possa retrucar, alguém que possa rebater, alguém que possa desafiar. Porque a mudança traz desafio. Mas se eu tiver um bebê reborn, tá ótimo. Então eu vou dedicar meu afeto para quem não pode ter reação nenhuma. Então, eu quero que você considere o que eu estou falando, porque eu montei algo para trazer essa finalidade. E a sociedade vai de mal a pior.
Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias homens seriam amantes de si mesmo e está tudo lá em capítulo 4 de Timóteo. Mas não é que nós estamos no final. O final já aconteceu. Nós estamos agora, querido, patinando na sociedade. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.